teoria da contabilidade. É um modo um pouquinho diferente, onde não teremos cálculos aqui, né? Como o nome da matéria já bem diz, teoria da contabilidade. É um assunto totalmente teórico, falando sobre as escolas doutrinárias, o objetivo, né? A elaboração das demonstrações contábeis, as qualidades da demonstração contábil, fundamentais e de melhoria, ou seja, basicamente o que consta no edital, tá? Para exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Então é evidente que não teremos aqui muitos cálculos. Já bem, na verdade, tá? As questões que caem em concurso, inclusive no exame de suficiência, são bem literais. Você só erra a questão realmente se esquecer ou se não conhecer o assunto. E nós vamos atentar exatamente, basicamente, né, em cima do pronunciamento técnico 00, que fala da estrutura básica para a elaboração das demonstrações contábeis, assim como também a apresentação das demonstrações contábeis, também que constam essa apresentação que consta, perdão, no pronunciamento técnico 026. Né? Mas não é somente, vamos atentar para esses dois pronunciamentos, não. Falaremos também aqui das teorias, a teoria personalística, patrimonial e materialista, né? Enfim, vamos englobar todos aquele assunto dentro desses pronunciamentos. Perfeito? É claro que nós não vamos aqui ver todos os pronunciamentos. Vamos ver somente esses dois pronunciamentos que contém exatamente aqueles tópicos constantes lá no edital do exame de suficiência. Ok? Então vamos lá, vamos dar nosso início aqui. Bom, o artigo 76 da Lei 6404, ela estabelece o seguinte: a companhia fará elaborar, ao término do exercício social, as seguintes demonstrações contábeis: balanço patrimonial, a demonstração de lucros ou preço acumulado, podendo ser substituída pela mutação do PL, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração de valores agregados ou adicionados, se companhia aberta, e notas explicativas. Porém, o contador não basta apenas atentar quanto à obrigatoriedade das demonstrações contábeis previstas na Lei 6404, porque o objetivo principal da contabilidade é fornecer informações a respeito do patrimônio, informações a respeito da posição patrimonial e financeira, a respeito do desempenho, a respeito também da mudança dessa posição financeira. Para isso, é necessário que o contador também atente para alguns pronunciamentos, também que ele atende para outros materiais complementares a essas demonstrações, mas não necessariamente conta a obrigatoriedade. Evidente que aquilo que é obrigatório, que está previsto na lei, tem que ser cumprido. Mas para uma informação ser completa, é necessário que ele atende também por outras orientações, como o pronunciamento técnico 00 e o pronunciamento técnico 26. Bom, então temos que deixar bem claro que as demonstrações elas são preparadas e apresentadas aos usuários de uma maneira geral, tendo em vista as suas necessidades diversas, tendo em vista, né, o objetivo de cada usuário. Agora, temos governo, que também tem o seu objetivo, entidades, né, órgãos reguladores, fiscalizadores, autoridades fiscais, que fazem exigências para atender os seus propósitos, para atender os seus próprios fins. Mas, de acordo com esse pronunciamento, essas exigências, de maneira alguma, podem alterar a apresentação das demonstrações contábeis elaboradas segundo a estrutura conceitual para elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações preparadas segundo esse conceito, segundo este pronunciamento técnico, tem como objetivo principal fornecer informações aos usuários de uma maneira geral, não tendo de maneira alguma o propósito de atender a uma necessidade específica a um determinado grupo de usuário, de maneira alguma. Bom, logo podemos entender que o conjunto das demonstrações contábeis fazem parte, normalmente, do conjunto das demonstrações, o balanço patrimonial, a demonstração da mutação do PL, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração da mudança da posição financeira, que encontramos, veremos aqui ao longo do curso, que encontramos em demonstrações elaboradas em separadas, como a demonstração do fluxo de caixa e a demonstração de origem e aplicações de recurso, né? A demonstração de valores adicionados e qualquer outro tipo de material complementar a essas demonstrações. Portanto, o objetivo, de acordo com esse pronunciamento, e veremos isso aqui já já,
O objetivo principal deste pronunciamento é que as demonstrações têm como objetivo de fornecer informações a respeito da posição patrimonial e financeira da companhia, a respeito do desempenho e a respeito da mudança, ou seja, a mutação da posição financeira. Informações estas que nós encontramos, basicamente, a informação da posição patrimonial e financeira, de acordo com o pronunciamento, são informações que nós encontramos no balanço patrimonial. Já informações a respeito do desempenho, encontramos na demonstração do resultado do exercício. E já as mudanças, alterações, mutações que ocorrem na posição financeira, encontramos em demonstrações elaboradas e separadas, como a demonstração do resultado do exercício, como a demonstração do resultado mais abrangente, assim como a demonstração de origens e aplicações de recursos. Veja bem, tá, que o pronunciamento ele não em nenhum momento está determinando a obrigatoriedade de elaboração da demonstração de origem e aplicações de recursos. O objetivo do pronunciamento é orientar quanto à elaboração das demonstrações com o objetivo principal de fornecer informações completas aos usuários em suas decisões tomadas. Então é evidente que a do A é uma demonstração que contém, por exemplo, que evidencia o capital circulante líquido, a capacidade que a companhia tem que ela tem de curto prazo para pagar as obrigações a curto prazo. Então, em nenhum momento o pronunciamento está exigindo a demonstração de origem e aplicação de recursos. Sabemos que a sua obrigatoriedade foi revogada pela Lei 11.638. A Lei 6404 também não aborda a obrigatoriedade, mas deixando claro que o pronunciamento fala do conjunto das demonstrações e sobre os materiais complementares a essas demonstrações contábeis, com o objetivo de fornecer informações completas aos usuários da contabilidade. Fornecer informações completas para que, de alguma maneira, o usuário entenda todos os fenômenos que estão sendo retratados. Perfeito? Mas vamos ver melhor essa brincadeira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Artigo 76 da lei. Ao fim de cada exercício, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Então, nesse artigo 76, lá da LMA 404, ela fala sobre a obrigatoriedade das demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial, a demonstração de lucros ou preços acumulados, podendo ser substituído para a demonstração da mutação do patrimônio líquido. Veja bem que a Lei 6404, ela faculta, a princípio, a companhia elaborar a demonstração de lucros ou preços acumulados ou da mutação do PL. Não conta a obrigatoriedade, não necessariamente as duas têm que ser elaboradas. Ah, Cláudio, mas peraí, então quer dizer que se eu resolver fazer as duas demonstrações, eu estou impedido? É claro que não. O que não pode é deixar de evidenciar uma das duas. E é evidente, se o objetivo é passar as informações como um todo, tá, para atender a necessidade, né, as necessidades diversas, as finalidades distintas dos usuários em geral, é evidente que a demonstração da mutação de PL, elas podem ser elaboradas juntas. Se esse for o objetivo da companhia, de fornecer informações completas a respeito do seu patrimônio. Perfeito? O que não pode é deixar de fazer uma das duas. A demonstração do resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa e, se for companhia, a demonstração do valor adicionado. Veja bem que falamos aqui, veja bem que nós comentamos aqui que, ao elaborar as demonstrações contábeis como um todo, o conjunto das demonstrações, o objetivo é atender a norma, a obrigatoriedade. E, com finalidade de complementar as informações, podemos evidenciar outros materiais, como a demonstração de origem, aplicação de recurso, podemos fazer também a mutação do PL ou qualquer outro material complementar às demonstrações contábeis, com o objetivo de passar informações relevantes a respeito do patrimônio. Perfeito? Para isso, é necessário também que o contador atende pelas orientações contidas no pronunciamento técnico 00. E vamos ver aqui. Bom, antes de nós entrarmos no pronunciamento propriamente dito, temos que entender que as demonstrações contábeis são parte integrante das informações financeiras divulgadas por uma entidade. Portanto, de acordo com este pronunciamento, o conjunto completo das demonstrações inclui normalmente o balanço patrimonial, que está na obrigatoriedade da Lei 6404,
a demonstração do resultado do exercício que está na obrigatoriedade da Lei 6404, a demonstração das mutações da posição financeira, que encontramos tecnicamente na demonstração do fluxo de caixa e na demonstração de origem e aplicações de recursos ou alternativa reconhecida e aceitável. Veja bem que em nenhum momento aqui, o pronunciamento está exigindo que a companhia faça a demonstração de origem e aplicação de recursos. Não. Ele menciona que o conjunto completo das demonstrações inclui normalmente, o conjunto completo da demonstração inclui normalmente o balanço, a demonstração do resultado, a demonstração das mutações da posição financeira, que podemos encontrar em demonstrações elaboradas em separados, como a demonstração do fluxo de caixa, como a demonstração de origem e aplicações de recursos, inclusive a demonstração de valores adicionados. Também encontramos no conjunto completo as demonstrações da mutação do PL e notas explicativas e outras demonstrações de material explicativo que são parte integrante dessas demonstrações. Ok? Bom, entrando no processamento propriamente dito, esta estrutura aborda 4 aspectos importantes. Veremos já já. Esses 4 aspectos importantes é que iremos desenvolver ao longo desse curso, ao longo desse módulo. Então vejamos, né, os principais tópicos, os principais aspectos abordados dentro deste pronunciamento. Então essa estrutura conceitual aborda 4 aspectos. O primeiro aspecto, o objetivo da elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. Esse relatório contábil financeiro que essa estrutura conceitual fala, nada mais é do que as demonstrações contábeis que fazem parte das informações financeiras. As características qualitativas da informação contábil financeira. E veremos isso no decorrer. São 2 tipos de características qualitativas. São as características fundamentais e de melhoria. Veremos um pouquinho mais adiante. A definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas. Veremos aqui, por exemplo, os critérios de avaliação do ativo, os critérios de avaliação do passivo, como, por exemplo, o custo histórico, que é o valor original, né, o valor líquido realizável, né, o custo corrente, né, o valor justo. Quando eu reconheço o ativo pelo valor histórico, quando eu reconheço, por exemplo, um item do ativo pelo valor líquido de realização, em que momento eu mensuro um ativo pelo seu valor justo? Em que momento eu vou mensurar, né, o meu ativo pelo custo corrente ou valor histórico? Isso também veremos ao longo desse nosso curso. E por último, ele fala do conceito de capital e a manutenção de capital. E também vamos já começar de uma maneira, claro, guardando as devidas proporções, mas de uma maneira resumida, já deixando isso bem definido, né? O conceito de capital físico e de capital financeiro. São coisas diferentes e vamos falar ao longo desse curso, né? O capital financeiro, basicamente, refere-se ao fluxo de caixa. Aquilo que eu tinha disponível no início do período, comparando com aquilo que eu tenho no final do período. Esse é o capital financeiro. O capital físico é a capacidade do item, do ativo em sua operacionalidade. Ou seja, a capacidade operacional do ativo de influenciar no fluxo de caixa. Tá? Ou seja, tecnicamente, novamente, nós vamos ver ao longo do curso cada aspecto desse aqui abordado na estrutura conceitual. Mas tecnicamente seria o valor do item do ativo no início do ano em relação ao final do ano. A sua capacidade operacional. Bom, logo, essa estrutura conceitual, tá, para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, essa estrutura é dividida em 4 capítulos, onde o objetivo da elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, qual é o objetivo disso? Nós vamos encontrar no capítulo 1 dessa estrutura. No capítulo 2, que ainda vai ser publicado, refere-se à entidade que reporta as informações, ou seja, a empresa que está publicando as demonstrações. No capítulo 3, trata das características qualitativas das informações contábeis. Falaremos características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. No capítulo 4, inclui o conceito de capital e a manutenção de capital, que já começamos a definir, mas vamos desenvolver ao longo do curso.
capital físico, tá? Do capital financeiro. Perfeito? E já de imediato, vamos, sem nos estender muito, né? Vamos ver aqui uma questão, como isso cai em concurso. Falei para vocês, né, que ele cai bem literal, de acordo com o que está na norma, qual é o objetivo, quais as características qualitativas, quais são as fundamentais, quais são as de melhoria, né? Para quem a companhia reporta a informação, é isso literalmente que cai em concurso, principalmente no exame de suficiência. Vamos ver aqui, antes de nós prosseguirmos, tá? Para deixar isso bem definido, uma questão que caiu para contador na prova da Petrobras, né? Mas o meu concurso é do exame de suficiência, mas o nível de dificuldade das questões ali que cai para Petrobras e tal, está muito próximo do que cai no exame de suficiência. Claro, guardando as devidas proporções. O objetivo aqui é nós guardarmos os principais tópicos dessa estrutura conceitual. Então, vamos ver aqui. O CPC, que é o Comitê de Processamento Contábil, em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade, elaborou a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil e financeiro. Essa estrutura aborda 4 aspectos, que acabamos de falar, sendo 3 deles os seguintes. O objetivo da elaboração e divulgação do relatório contábil e financeiro. Lembrando que esse relatório contábil e financeiro, que essa estrutura menciona, fala a respeito das demonstrações contábeis, ou seja, o balanço patrimonial, ele chama de um relatório contábil e financeiro. A demonstração do resultado de exercício é um outro relatório contábil financeiro. Então, qual é o objetivo desse relatório? O segundo aspecto, as características qualitativas das informações contábil e financeira. Características fundamentais e de melhoria. Ainda vamos falar mais sobre isso, ok? A definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas. Ou seja, a definição, o reconhecimento e a mensuração de qual item que nós vamos utilizar para reconhecer, por exemplo, um ativo. Custo histórico, custo corrente, valor líquido realizável, valor justo. Também falaremos disso. Considerando os 3 aspectos listados acima, qual é o 4º aspecto abordado pela estrutura conceitual? O número de contas recomendado em cada demonstrativo? Não, ele não fala sobre isso. O conceito de capital e a manutenção de capital. Tá aí a sua resposta. Tá vendo? Viu? Ele cai exatamente na literalidade. Isso aí foi a prova para contador da Petrobras. Vamos voltar aqui? Vamos de novo? Aqui, ó. O que ele deixou aqui, ó? O objetivo, no capítulo 1. No capítulo 2, a entidade que reporta a informação. Aqui as características qualitativas. E o que ele esqueceu aqui, ó? O conceito de capital e manutenção de capital. Perfeito? Bom. Então vamos lá. Bom, falamos aqui que as demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas aos usuários externos em geral, tendo em vista, tá, as suas finalidades distintas e as necessidades diversas. Lembrando que governo, órgão fiscalizador, órgão regulador, né, autoridades fiscais fazem exigências para atender os seus próprios fins, os seus propósitos. Mas lembrando que a estrutura conceitual fala que essas exigências não podem afetar a elaboração das demonstrações segundo essa estrutura conceitual. Ok? Então vamos lá. Então as demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas para o usuário externo. Isso aqui é super importante. Ah, Cláudio, mas peraí, tem uma coisa errada. Não estou entendendo. Quer dizer que o pronunciamento técnico fala que somente os usuários externos fazem uso das informações contidas nesses relatórios? Não, não é bem isso. Tá? Já falaremos melhor isso. Tá? Na verdade, o que o pronunciamento técnico está estabelecendo que, primariamente, as informações são repassadas aos usuários externos. Exatamente porque são as pessoas que necessitam ter a certeza da credibilidade das informações contidas nas demonstrações. De maneira alguma, a estrutura menciona que o usuário interno não faça uso das informações contidas nesses relatórios, nessas demonstrações. Não é isso. Okay? O que ele menciona é que, primariamente, as informações são repassadas ao usuário externo de maneira geral, tendo em vista as suas finalidades distintas e as suas necessidades diversas. Perfeito?
Então vamos lá. Lembrando que eu falei aqui, o governo, órgãos reguladores e autoridades fiscais, por exemplo, podem especificamente determinar exigências para atender seus próprios fins, é evidente. Eles podem fazer exigências para atender os seus propósitos. Por exemplo, uma autoridade fiscal, um exemplo aqui, guardando as devidas proporções, exige que a companhia apure seu lucro, tendo em vista o custeio por absorção. A utilização do custeio por absorção. Agora, deixando muito claro, mesmo que ele faça essa exigência, que a base de cálculo da tributação seja um resultado apurado pelo custeio por absorção, essa exigência não pode, de maneira alguma, alterar a estrutura das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com este pronunciamento. Então, vamos lá. Então, o governo, órgãos reguladores e autoridades fiscais podem determinar exigências para atender seus próprios fins, as suas finalidades, os seus propósitos. Mas deixando claro que essas exigências não devem, de maneira alguma, afetar as demonstrações contábeis preparadas segundo a estrutura conceitual. Ok? Portanto, voltando ao assunto, repetindo aqui, o que o pronunciamento técnico menciona? Que as informações são repassadas a usuários externos. Isso significa dizer que o usuário interno não faça uso das informações das demonstrações contábeis? Não. O que ela menciona é que essas informações são repassadas primariamente aos usuários externos para atender às suas necessidades e os seus objetivos principais, tá? Suas finalidades, a finalidade principal. Então, deixando claro, o usuário interno faz uso? Faz uso sim. Veremos melhor isso agora. Então, as informações contidas no relatório financeiro destinam primariamente a usuários externos. Quem são esses usuários externos? Investidores, banco, fornecedores, entidades governamentais, etc. Então, o que o pronunciamento técnico menciona? Que a principal função da contabilidade é fornecer informações que sejam úteis para as decisões tomadas pelos diversos usuários da demonstração. Logo, podemos dividir esse usuário em dois grupos. O grupo interno e o grupo externo. Usuário externo. O que eu entendo de usuário externo? São pessoas que, para satisfazer algum tipo de necessidade, precisam obter informações a respeito das demonstrações. E, para tanto, é necessário que esses relatórios tenham credibilidade. Novamente, estamos falando de investidores, financiadores, empregados, credores por empréstimo, clientes, governo, entidades reguladoras, fiscalizadoras, autoridades fiscais. Afinal, uma empresa em dificuldade não tem crédito na praça. Os bancos não emprestam. O fornecedor exige pagamento à vista e até mesmo antecipado. Então, veja bem, repetindo, o que o pronunciamento técnico menciona? Que essas informações são repassadas primariamente aos usuários externos. Por quê? Porque essas pessoas necessitam que essas informações tenham o quê? Credibilidade. Afinal, por exemplo, se uma entidade ela tiver com o objetivo de obter um financiamento, a primeira coisa que ela faz é uma instituição financeira, um banco. Ao chegar na instituição financeira, a primeira coisa de emprestar, financiar alguma coisa para a companhia, a primeira coisa, esse usuário, ele vai observar se a companhia tem capacidade financeira para honrar os seus compromissos, a curto e a longo prazo. Para isso, é necessário que essa informação que vai ser repassada pela companhia, é necessário que ela tenha credibilidade. É necessário que essa informação seja testada por alguém, talvez por uma pessoa, como, por exemplo, o auditor independente. Então, nesse caso, por ter uma necessidade maior de credibilidade, o pronunciamento técnico fala que essas informações são repassadas aos usuários externos. Ok? Ok? Bom, então vamos lá. Então é evidente que para as demonstrações terem credibilidade, já falamos isso, é necessário que a identificação e a mensuração dos itens que a compõem sejam feitas observando os princípios da contabilidade, que o auditor ateste em seu parecer que essas demonstrações, além de serem elaboradas observando os princípios da contabilidade, que elas também retratam, de alguma maneira, a real situação patrimonial e financeira da entidade, em todos os seus aspectos relevantes. Então, veja bem que o pronunciamento técnico menciona, ele dá a importância dessa informação que tem que ser repassada ao usuário externo.
né? O governo também. É necessário, né, que as demonstrações sejam elaboradas no sentido que uma autoridade fiscal entenda como é que foi apurado aquele resultado, como aquela base de cálculo foi apresentado pela tributação, né? Esse é o objetivo principal, né? Que são as pessoas mais importantes, né, que têm como objetivo principal de extrair informações da demonstração por um determinado motivo, por uma determinada necessidade. Nós deixamos novamente bem claro que o usuário interno, ele também faz uso dessas informações. Perfeito? Bom, aqui nós vamos terminar essa nossa primeira aula. Evidente que tem muita coisa ainda para falar e vamos continuar falando dessa história, das informações, da qualidade dessas informações, o que ela tem que observar, né? Isso veremos já na aula seguinte, na aula número 2, ok?